Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, debatendo, discutindo, conversando sobre vários temas que precisam ser discutidos, né, perante pela esquerda, né, e também pela classe trabalhadora como um todo. E um desses temas que precisam realmente ser discutidos e que são de extrema importância é a questão sindical, né, no Brasil. Então, né, para falar desse tema, vamos convidar aqui novamente as organizações e o primeiro convidado aqui é o Pablo, né? Ele que é da Resistência e vai conversar um pouquinho aí sobre essa questão. Então, Pablo, antes de começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Meu nome é Pablo Henrique, né? Eu sou metroviário já há uns 5 anos, né? Fui diretor do sindicato. Ano passado, por N questões que não vem aqui, a gente teve uma eleição do sindicato e aí a diretoria atual, a gente não se entendia mais, montei uma chapa e perdemos a eleição, né? Mas isso é o de menos. O mais grave que a gente vive nesse momento sindical, pelo menos na minha categoria, foi a privatização no metrô de Belo Horizonte que se concretizou. Então eu estou nessa, né? Estamos aí na luta, perder uma eleição faz parte, agora sair da luta nunca. Maravilha, então vamos falar sobre essa questão aí para começar da privatização do metrô, né? E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como que você vê aí a postura do governo Lula em torno desse tema, né? Eu tive a oportunidade de conversar aí com a presidenta e o vice-presidente aí do sindicato, que relataram essa questão, e eu queria saber de você. Como que você vê essa postura do Lula em não revocar a privatização do metrô de Belo Horizonte? Não, primeiro a gente tem que dividir essa discussão em duas partes, Guilherme. Primeiro é o seguinte: o que foi a privatização. E segundo, o que foi a vitória do governo Lula. Primeiro, é inegável que foi necessário a gente eleger o Lula para derrotar o bolsonarismo. Porque essa privatização foi gestada no bolsonarismo, no governo Bolsonaro, por Paulo Guedes. E não é só por conta da privatização, né? Nós tivemos mais de 600 mil mortos na pandemia. Nós tivemos um governo que fez o Brasil voltar ao mapa da fome. Então, é uma vitória a gente elegeu o Lula. Entretanto, a questão do Lula sobre a privatização não me preocupa apenas por conta de eu ser de uma empresa privatizada. Me preocupa porque o governo Lula anuncia a retirada de várias empresas, mas não anuncia a retirada do restante da CBTU da pauta de privatização. Muito pelo contrário. Ele pegou a Secretaria de Desestatização, né, que era uma secretaria, e colocou todos os projetos de privatização na mão do Rui Costa, que é um liberal. Não tem outra coisa, né? Foi o Rui Costa que articulou a privatização da CBTU Bahia lá atrás. O metrô de Salvador hoje pertence à CCR. E foi no governo Rui Costa que isso aconteceu, né? O Lula, ele vira e mexe, ele fala que precisa de ajuda para combater, muitas vezes, para brigar com os economistas do PT. E o que a gente viu aqui, na verdade, é que os economistas do PT venceram. Né? Venceu Mercadantes, venceu Haddad, venceu o Rui Costa, que dentro desse governo, que não é um governo do PT, mas algumas pessoas se sentem muito bem em aplicar os planos neoliberais. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que discutir. A segunda parte é o seguinte: a gente vive num momento
que não é só o Brasil, é o mundo todo, né? Existe a ultradireita querendo radicalizar ao máximo o projeto neoliberal, querendo radicalizar ao máximo a retirada de direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora durante décadas, e nós temos setores de esquerda que são levantados como salvadores contra essa outra direita. Entretanto, eles têm uma política que, na sua essência, é igual, é uma política liberal. É igual, é uma política liberal. E é isso que nós devemos tentar combater nesse momento, porque a gente não quer retirar a ultradireita para colocar alguém que vai aplicar um projeto com um sorriso bacana, mas vai aplicar o mesmo projeto com a diferença que tem um sorriso. Né? Não fica falando que vai matar os outros, não fica defender numa militância incessante contra os setores oprimidos. A gente quer derrotar o plano econômico atual. E é isso. Certo. E o então, e como agir perante esse governo, ô Pablo? Porque é o seguinte, porque além da questão da privatização do metrô, né, nós temos outros problemas que precisam ser sim discutidos. O arcabouço fiscal, uma roupagem mais, digamos assim, mais bonitinha do teto de gastos aí do Michel Temer. Além disso, o Lula, né, não quer revogar com a reforma do ensino médio, né, não é essa a intenção do governo do PT. E além de outras reformas aí, fruto do golpe, que, né, o PT já demonstrou que não vai mexer. E aí você fala, a eleição do governo Lula foi uma grande vitória. O que fazer agora perante esse cenário? Primeiro nós temos que entender uma frase simples, né? Enquanto a gente não conseguir a vitória final, que é derrubar o capitalismo, cada vitória nossa, se não for seguida de uma próxima vitória, ela vai se converter em uma derrota, né? A eleição do governo Lula é uma vitória. Derrotamos eleitoralmente um expoente da ultradireita brasileira, que é o Bolsonaro. Mas a gente perdeu no Congresso, né? Mas vamos levar essa vitória à presidência ao próximo passo. Se a gente não derrotar os liberais que estão dentro do PT, que dizem que não dá para revogar a reforma do ensino médio, a vitória do Lula se converte em uma derrota para a educação. Se a gente não barrar todas as privatizações, a vitória do Lula se converte em uma derrota para os trabalhadores das estatais e para a grande população, né? Vira e mexe, eu vou voltar a falar do metrô. O sistema metroviário do Brasil hoje, ele transporta, ele está presente em praticamente todas as cidades, grandes capitais, que tem mais de 1 milhão de habitantes. É São Paulo, que o Tarcísio quer privatizar, BH, que foi privatizada, é Recife, é Porto Alegre, Rio de Janeiro foi privatizado. E o que acontece? Né? Se a gente não reverter isso, para uma parcela da população, ela vai ser excluída do transporte. Ou seja, a vitória do Lula vai se converter numa derrota, porque os aumentos sucessivos de passagem excluem as pessoas. E olha só, a mobilidade é um negócio que eu estudo muito e ela interpassa, ela cruza com vários outros direitos, né? O que adianta você revogar o ensino médio se você não tem como chegar lá? Né? As pessoas pagam... BH amanhã vai ter uma manifestação porque a prefeitura autorizou uma passagem de ônibus dentro da cidade de R$6, era R$4,50, vai aumentar 33% indo para R$6. Então, a gente necessita de tentar manter uma mobilização permanente dos oprimidos, dos trabalhadores, porque senão toda essa vitória vai ser jogada no lixo. E o pior,
Nós não temos hoje um projeto, temos até projetos, várias organizações fazem projeto, mas não temos nada que a massa vê de palpável que vá à esquerda. Então, o maior risco, se todo esse projeto hoje do arcabouço fiscal, de não revogar a reforma trabalhista ou a reforma da Previdência, o nosso maior risco é que a ultradireita seja algo viável para a maioria da população. E a gente volte ao que estava vivendo até o pesadelo que foi até o ano passado. Sim, e o que fazer então para ter esse projeto mais à esquerda, né? A esquerda dita marxista, dita revolucionária, né, tá fazendo algo para ter esse projeto mais à esquerda ou não? O que está faltando? Eu acho projeto mais à esquerda todo mundo tem. Então, projeto em si não falta. O que falta é a gente, de fato, conseguir abrir um diálogo com setores que ocuparam espaços e que a gente não consegue reocupá-lo, esses espaços. Por exemplo, se você ir numa comunidade, né, numa favela, numa comunidade, não importa a nomenclatura que você queira dar, alguém ocupou o espaço lá, né? Não é só a polícia. Na ausência do Estado, as igrejas neopentecostais estão ocupando esse espaço. A gente discute muito sindicatos, só que a maioria da população hoje não é sindicalizada e a maioria da população não acredita nos sindicatos. Então, devemos abandonar os sindicatos? Não. Nós devemos ocupar os sindicatos com uma política revolucionária, uma política que discuta de fato com a classe trabalhadora, porque não adianta ter também sindicalistas combativos que tentam pintar com um verniz vermelho qualquer oportunidade, que não há. Não dá para a gente ter a classe trabalhadora tendo seus direitos arrancados e os sindicalistas estarem falando, calma, não, a gente tem que... Não, cara, a gente tem que impulsionar as lutas, fazer o nível de consciência elevar. Agora, para isso, a gente tem que sair do debate do mesmismo, tem que sair do debate economicista, que o sindicato só aparece na época de discutir o acordo salarial, né? É só essa época que o sindicato aparece. Os sindicatos têm que estar presentes. Se você quer, de fato, ter uma política revolucionária dentro dos sindicatos, tem que se fazer presente no cotidiano dos trabalhadores. Né? Nós temos que parar com isso do sindicato. Ah, não, esse discurso eu não vou fazer porque uma base da categoria é bolsonarista. Uma base da categoria está errada. Nós temos que discutir isso a fundo, porque se a gente não discutir isso, a gente vai continuar se abstendo de comprar um debate com os companheiros que, companheiros, vocês que acreditam no bolsonarismo, vocês compraram um projeto que é contra vocês. Mas se a gente pensar na lógica de que não vamos romper com nada disso, porque o mais importante é a gente estar no sindicato, conseguir um acordo melhor, a esquerda revolucionária não vai conseguir ocupar esse espaço. E quem está ocupando muito bem é a ultradireita. Certo. E vamos para uma questão mais polêmica aqui, que eu acho, não sei, peço para desligar o seu microfone, Paulo, por favor. Vamos então aí para uma questão mais polêmica, né, Pablo? Que eu não sei como que está sendo feita essa discussão aí em Belo Horizonte, mas aqui em São Paulo é uma discussão que está bastante vigente. Você, como eu falei, você é parte da resistência, né? E aqui em São Paulo, a resistência na POSP vai fechar um chapão com muitas correntes do PSOL, né? Junto com a Bebel. A Bebel, que é deputada estadual, que votou no candidato do Tarcísio na Alesp, né? Como que fica essa questão, então, né? A resistência está procurando uma proximidade com a CUT, com o PT, sim ou não, né? Como lidar com essa questão da POSP? O que está sendo discutido internamente aí na resistência e também no pessoal como um todo? Ô, Guilherme, você entrou na polêmica errada, porque
Eu sou de Minas Gerais, né? Além de ser metroviário, eu sou fotógrafo. Essas obras, sou artista plástico, essas obras eu pinto, assim, eu não sei nem te responder isso, porque eu nem sabia disso. Nem sei quem é Bebel. Presidente da POSP e deputado estadual pelo PT em São Paulo. Mas eu não conheço o dia a dia dela. Você falou um fato agora. Você falar, eu vou responder em cima do algo que eu não tenho embasamento para te responder, eu acho que perde a essência do debate. Eu vou falar sobre o que eu sei. O que eu não sei, eu vou dar uma de Glória Pérez ou Glória Pires, que falou, não tem como opinar. Não tem como opinar sobre isso. Não milito em São Paulo, não milito na POSP e nem sei, assim. Mas então me responde uma coisa, então, né? Vocês são um partido político, né? Tudo que eu hoje eu sou independente, né? Mas eu já militei por muitos anos em partido. Eu sei disso porque como fala, enquanto tirava uma política, por exemplo, do outro estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente discutia em São Paulo. Vocês da Resistência não têm costume de discutir política, né, de outros estados, né, onde que a Resistência está, né? Porque queira ou não é o maior, a gente está falando aí do maior sindicato da América Latina, né? Ô, Guilherme, olha só, vou responder essa aí muito de boa. Imagine que você é uma organização que você pensa na necessidade da classe trabalhadora tomar o Estado, né? Agora, imagine se 27 não, vou fazer melhor. Eu vou usar um número aqui que eu não sei o exato, mas o Brasil deve ter algo em torno de 5 mil municípios. Vamos dizer que a resistência esteja em 10% desses municípios, vai dar mais ou menos 500 cidades. Sem contar cidades que vão ter muitos núcleos. Então, mas vamos trabalhar uma organização, um núcleo, uma célula, não sei como você gosta de usar essa nomenclatura. Imagine 500 núcleos discutindo a política da POSP. Primeiro problema, vai ser muito ruim para quem milita na POSP, porque isso não é democracia. Né? Isso não é o centralismo democrático. Centralismo democrático, eu discuto a política aqui da minha regional e nós devemos discutir nacionalmente uma política nacional, não entrar nas vírgulas dos estados. Então, isso parece mais uma concepção stalinista do que deve ser uma organização. Terceiro, imagine eu que more em Tribobó, tentando resolver os problemas na minha comunidade. São várias, Tribobó fica no Rio de Janeiro, não inventei essa localidade. E aí, de repente, eu tento ganhar a classe operária para isso. Eu tento ganhar os trabalhadores de Tribobó para a gente ter uma política, para a gente enfrentar o macro, e aí eu chamo uma pessoa para discutir a POSP. Eu vou ganhar quem? Isso é uma política, infelizmente, de seita, né? Que ficar discutindo a picuinha. E esse é um dos problemas que a esquerda não cresce. Discute a picuinha. É um problema, você aponta que é um problema, mas é uma questão única e exclusivamente dos companheiros da POSP. Né? Se eles estiverem errados, eles vão se ver com a própria categoria da POSP. Não sou eu que estou aqui em Belo Horizonte dentro do meu apartamento no Barro Preto, que vou ficar metendo meu bedelho lá, né? Eu tenho 1.600 trabalhadores que, com a privatização do metrô, vão perder os seus empregos. E eles estão cagando e andando para o que está acontecendo na POSP. Eles estão preocupados que, com as greves que a gente fez, tiveram 4 dias de pontos cortados nesse salário, vão ter 29 dias de ponto cortado no próximo salário, e no outro mês,
Ou seja, eles não vão receber nada agora, né? E no outro mês ainda vai ter mais 7 dias de ponto cortado. Sabe o que é mais importante para as organizações de esquerda fazerem e não estão fazendo nesse momento? É uma campanha de solidariedade com os metroviários, que vão passar o mês de maio, o mês do trabalhador, da luta da classe trabalhadora, sem salário. Então, em cima disso, dessa questão dos metroviários que você citou, que de fato é importante, né? Que é um absurdo alguém ter o ponto cortado, né, o salário cortado aí por conta de lutar, por conta de fazer greve. O que então vocês, né, estão discutindo na categoria e quais são as ações que vão ser tomadas em relação a esse tema? Inclusive É, pro canal se solidarizar e também poder ajudar nesse debate também. então, cara, como eu falei, né, a gente perdeu a eleição do sindicato, mas assim, a gente tem que começar a impulsionar entre as organizações de esquerda, entre os sindicatos, uma solidariedade. Óbvio que não dá para arrecadar o salário de todo mundo, mas nós temos que pensar uma política que ajude. Cara, se você chegar para um chefe de família e falar assim, ó, tá aqui, conseguimos um dinheiro para pagar uma conta de luz, já é uma boa. E isso é toda uma discussão que nós necessitamos de ver como organiza isso de forma urgente, né? Entretanto, no meio dessa confusão toda, tem um negócio. O nosso acordo coletivo ele vence no dia 30 de abril e a empresa se nega a discutir com o atual sindicato. Ou seja, ela está esperando o nosso acordo cair para não ter que pagar direito nenhum, né? E é o que a gente nem tem muito direito, a maioria dos nossos direitos não são econômicos, são direitos simples, por exemplo. Você tem direito a acompanhar um dependente seu durante 15 dias, se ele for hospitalizado, não sei o quê. Óbvio, nenhuma empresa tem isso, mas nos é garantido também um negócio. Esse que eu falei é um mau exemplo, porque ele é econômico, né? Você não vai estar no seu local de trabalho, mas vai receber. Então, do ponto de vista, é um direito econômico, não é privilégio, porque ele foi conquistado com a história de muita gente. A gente não ganhou ele só porque nós somos metroviários, né? Não ganhamos ele porque somos de pai rico. Quem tem pai rico tem privilégio. A gente tem direitos conquistados, né? Com muitos companheiros que vieram antes de mim que foram que lutaram por isso. Mas vou pegar um que ele é bem simples, né, cara? Quando há um questionamento sobre o seu salário, sobre qualquer coisa, no nosso acordo coletivo diz que a empresa tem um prazo para responder. Isso aí não. Ela te respondeu, olha só, esse problema vai ser resolvido assim, ou foi erro tal, ou foi não sei o quê, ou vai ser recebido tanto. Não custa nada para a empresa, mas é um direito que ela quer retirar. Entende? É só eu saber o que está acontecendo com o meu salário. Como exemplo. Né? Então, a maioria do nosso ACT, que tem várias cláusulas, elas não envolvem dinheiro, elas só envolvem respeito ao trabalhador. E é isso que eles querem tirar, o respeito ao trabalhador. Só que se não for assinado até sexta-feira agora, nem o respeito ao trabalhador nós vamos ter. Sendo que a gente vem de uma greve, aí tem que usar todas as palavras, que foi derrotada. O governo assinou o contrato de privatização. Não era para ter assinado. Isso dá um revés na consciência e no ânimo das pessoas. Caiu agora, semana passada, na quinta-feira, o nosso Vale Alimentação. Eu, por exemplo, fiz todos os dias de greve. Tive R$ 700 descontado no meu Vale Alimentação. Né? Não estou passando necessidade, porque estou passando aperto, mas não estou passando necessidade porque eu estou me virando. Fiz uma rifa de uma obra de arte minha, vendi umas fotografias e estou indo aí, me virando. Agora, existem companheiros que eles são o polo, né? O polo não, como é que eu posso dizer? A rede de apoio de seus familiares mais vulneráveis. Como é que essas pessoas estão dormindo? Opa, enfim, é realmente uma situação bastante complicada. E
E outra coisa que é discutida, né, no movimento sindical é a questão da burocratização dos sindicatos, né? Como, primeiramente, qual é a raiz desse problema e como evitar que esse problema, né, ocorra, né? Como evitar que os dirigentes sindicais, os militantes entre o sindicato virem burocratas? Primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: a ideologia dominante, ela é dominante, porque se ela não fosse dominante, ela não se chamaria ideologia dominante, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto revolucionário é: ninguém nasceu desgraçado, ninguém nasceu, estou evitando usar alguns termos aqui, mas ninguém nasce escroto, ninguém nasce um burocrata, torna-se um burocrata, que são as questões materiais. Como a gente pode evitar? Cara, a gente não pode evitar que ninguém se torne um burocrata, mas nós devemos estar construindo ferramentas para que, se alguém se torne um burocrata, a base tenha como reverter. Se a pessoa vai ter salvação ou não, não sei. Mas nós não podemos perder os poucos instrumentos de lutas que nós ainda temos para a burocratização, que parece ser inevitável, mas não é. Primeira coisa, a maior participação da base. É muito burocrata gosta de falar, a base não veio participar, mas vai à assembleia em horário que não dá para ninguém participar, não convoca, não utiliza das redes sociais. Quando se utiliza mal e porcamente, não sabe entender. Então, tudo isso faz parte de um jeito que ele está combatendo a burocracia, está divulgando não sei o que o problema é da categoria, não. Se a categoria não participa, é um fato. Diante desse fato, eu posso arranjar desculpa que a culpa é da categoria, ou eu posso fazer uma análise. Mas isso, eu estou falando mais no geral, no geral. Nós temos que ter o controle, tem que ter prestação de contas do sindicato, tem que saber para onde vão as diárias quando o dirigente viaja. Nós temos que saber quanto ganham os dirigentes do sindicato, né? Nós temos que ter um controle melhor da base. Como ter o controle da base? Os sindicatos têm que ter delegados sindicais, porque isso é uma política contra a privatização, mas também é uma política para a gente intervir melhor, que nós temos que ter organização nos locais de base. E quanto mais democrático for o sindicato, não que nenhum dirigente possa se burocratizar, mas nós temos as ferramentas para afastar um burocrata, para a categoria poder falar, você está se burocratizando, e retirar esse burocrata de lá, né? Então, a burocratização, ela vem do momento onde você tem um afastamento natural, e esse afastamento natural ele tem a ver com uma derrota histórica, né? A não existência mais de um lugar que você olha que a luta aponta para cá, né? A queda do leste europeu, aquilo é uma derrota histórica, né? Os anos 90 foram uma derrota histórica para a classe. E aí ele combina, ao mesmo tempo que a classe está derrotada, ela participa menos. Ao momento que ela participa menos, mais a burocracia tem o controle dos sindicatos. Mais a burocracia tem o controle dos sindicatos, menos a classe participa. Menos a classe participa, mais a burocracia se fortalece. Então nós temos que criar mecanismos para acabar com isso. Porque também é muito simples você chegar para alguém e falar, por que alguém se burocratiza? Por que alguém do sindicato se vende? Ah, porque eu sempre soube que aquela pessoa era um vendido. Não, ninguém soube. As coisas vão indo. E na ausência de mecanismo de controlar isso, né, você tem que ter dois mecanismos. O controle, mas ao mesmo tempo que impulsione a participação e a mobilização. Porque quanto mais o polo dirigente e o polo dirigido estiverem próximos, equivalentes numa balança democrática, que a gente pode falar, e aqui maior é o controle.
e menor é o risco de você perder o instrumento de luta muito caro aos trabalhadores para a burocracia. Certo, voltando um pouco aí à questão do metrô de BH, né? Você falou uma coisa importante, né, que eu queria que você respondesse. O Lula, né, reverteu várias privatizações, como por exemplo, citando aqui a mais clássica da questão dos Correios. Mas ao mesmo tempo, né, a de BH não foi revertida. Por quê? Qual que é a sua avaliação para isso? Guilherme, Guilherme, primeiro, primeiro só só corrigir. corrigir. Ele não Ele reverteu nenhuma. Ele retirou do plano de privatizações, mas ele mantém. Cara, eu não tenho uma resposta para isso, não. Mas há algumas coisas que a gente tem que observar. A CBTU como um todo, não só a CBTU, a Transurb, que é o metrô do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, ainda está no plano de desestatização. A gente vê o governo Tarcísio tentando privatizar o que sobrou da CPTM. A gente vê o governo Lula dando continuidade à privatização da Infraero. E a gente vê a questão das rodovias. Então, assim, tudo isso que eu vou te falar, eu estou levantando coisas, não tem nada certo, mas há algo similar aqui. Transurb, CBTU, metrô, Infraero, rodovia. Isso é infraestrutura. Eu não sei qual é o projeto do governo Lula, por que ele está fazendo isso. Mas parte da infraestrutura, da mobilidade desse país, ele está querendo entregar na mão de um setor burguês. E não é qualquer setor burguês. Sabe quem comprou o metrô? É o Grupo Comporte, que tem o VLT de Santos, que tem várias empresas de ônibus, e foi dona da Gol. Agora eu não sei se vendeu a Gol ou não, mas até um tempo atrás é o Grupo Comporte que fundou a Gol, né? Isso é fato. Se ainda está no controle dela, eu não sei. Mas, velho, tem alguma coisa aí. Não é possível que o governo Lula quer entregar toda a infraestrutura do país na mão da burguesia. Não é qualquer burguesia. Uma burguesia lumpen, marginal e bandida. Nenê Constantino, fundador da Comporte, da Gol, tem 2 assassinatos comprovados, uma tentativa também comprovada, né? E dívidas com o INSS. Nós estamos falando de um setor bandido. Agora, será que, na ausência de grandes banqueiros, de grandes empresários, que todo mundo se bandeou no golpe de 2016 para o lado do bolsonarismo, ele quer se apoiar no que em vez de se apoiar na classe trabalhadora, quer se apoiar numa dita burguesia progressista, que é burguesia de ônibus, pelo amor de Deus, é toda bandida, marginal, né? Não é possível. Então, assim, eu não tenho, mas há alguma coisa que a gente tem que estudar, porque o que ele está mantendo é a infraestrutura, é a mobilidade. Né? Só vê Infraero, todos os metrôs, e o seu amigo, não amigo, né? O amigo do Bolsonaro, o Tarcísio, gostou do plano e quer fazer isso com tudo aí em São Paulo. Então, essa aí eu vou te deixar sem resposta mesmo, né? Porque são coisas que eu vou levantando, é uma coincidência. E os portos, ele também não tirou os portos. Então, a infraestrutura, não sei por que ele quer entregar tudo na mão da burguesia. O que seria uma burrice, né? Porque, olha só, vamos supor que eu não fosse revolucionário, que eu fosse um social-democrata e que eu quero, assim, fazer um plano de nacional desenvolvimentismo do Brasil. E eu tenho enfrentamento direto com os setores burgueses ultra-reacionários. Eu vou deixar toda a infraestrutura do país na mão deles? Tipo assim, você não tem uma visão estratégica. Então, eu ainda quero entender por que está fazendo isso. Não, sim, concordo bastante com essa questão, né? Mas aí eu levanto uma outra bola, né? Que acho que precisa ser levantada,
Quando se falava muito de frente ampla das eleições, por que não se discutiu aí as consequências? Porque para mim acho que isso que você está falando é consequência aí da tal chamada frente amplíssima. Olha, te fazer uma pergunta antes de eu responder. O governo Bolsonaro é um governo fascista? Você quer que eu responda ou você Só responde? por sim ou não. Bolsonaro é fascista, sim ou não? O Bolsonaro, sim, mas o governo, eu acho que é um governo de extrema direita. Tá. Então, é isso. Bolsonaro é fascista. O governo é de extrema direita. Mais 4 anos de governo Bolsonaro, o governo não virava fascista, não. Esse era o risco maior. O risco maior é a nossa sobrevivência. Era um governo que propagandeava a morte da esquerda sistematicamente. Não só a morte da esquerda, mas a morte de negros, de pessoas trans, a morte de mulheres, né? Então, eu vou parafrasear o Trotsky aqui. Contra o fascismo é aliança com a minha avó e com o diabo, né? E se você pergunta se a eleição fosse amanhã e o metrô privatizado e o Bolsonaro tivesse risco de ganhar de novo, eu votaria no Lula. Porque independente da minha vontade, tem que ter um... Como é que eu vou eleger alguém que vai militar sistematicamente? Alguém que, curiosamente, é vizinho de quem está envolvido com o assassinato de Marielle Franco. Curiosamente, é vizinho de alguém que tem mais armas do que os traficantes do Rio de Janeiro. Que, curiosamente, o porteiro chamou a atenção. Que, curiosamente, tinha 39 quilos de cocaína no avião da FAB. Que, curiosamente, veio um presente. Véio, não dá. Não dá. A revolução é algo muito sério, não é uma brincadeira. E para fazer revolução, a gente tem que estar vivo. Vamos olhar aonde o fascismo ganhou, né? A Espanha. Eles devolveram a monarquia. Franco virou presidente não sei quantos anos, acabou, destruiu parte da esquerda espanhola, né? E é o único fascista que ficou no governo depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos brincar de revolução? Vamos. Então a gente faz as nossas vontades. A frente amplíssima foi um erro. Mas mediante esse erro, vamos fazer o quê? Não vamos votar no Lula. Não vamos. E vamos dar a vitória ao Bolsonaro porque o Lula está errado. Enfim, voltando um pouco na questão sindical, né, embora, né, de novo, seja algo daqui de São Paulo, mas eu acho que esse tema aí se nacionalizou, né, que é a questão da possível participação do Tarcísio de Freitas aí no 1º de maio do Vale do Anhangabaú. Como que você viu como que você enxergou esse convite, Pablo? Quem fez o convite, Guilherme? As centrais sindicais. Existe um Todas? convite. Todas não, mas a grande maioria das centrais sindicais convidou. CUT, CTB, Força Sindical, CST, CGT, CGTP, enfim, todas aí nomenclações que vão estar lá no A Vale do Conlutas Anhangabaú. também. A Conlutas não, a Conlutas vai participar de um outro 1º de maio. Mas não Tá. são todas, estou falando não da grande maioria das centrais sindicais. Olha, como eu te falei, eu fiquei sabendo agora. Eu peço desculpa pelo termo que eu vou te falar. É de cair o cu da bunda. E vou te falar por quê. Meu irmão, nós estamos falando que temos que derrotar o fascismo. Tarcísio é fascista. É a mesma coisa eu chamar o Bolsonaro para o ato 1º de maio. Isso é de uma irresponsabilidade com a classe trabalhadora tamanha.
né? E normalmente eu não falo sobre aquilo que eu desconheço. Agora, entretanto, não é possível que os dirigentes acordaram, e por isso que eu ainda agora, aquilo que eu estava te falando sobre as coincidências do que Haddad, Mercadante, Rui Costa querem privatizar e do Tarcísio, né? Talvez esses quatro não sejam tão inimigos assim. E talvez o Lula esteja certo que nós temos que ter uma briga com os economistas do PT, que eles podem estar muito mais para lá do que para cá, né? E primeiro, o 1º de maio não é para a gente estar chamando para o palanque, a gente pode chamar até os liberais democratas. Agora, chamar o cara que brincou com a população na greve dos metroviários de São Paulo, que fez um acordo e depois entrou na justiça contra o acordo que ele fez de liberar a catraca, nós estamos falando que nós vamos chamar para o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora o cara que esteve do lado do responsável do genocida de mais 600 mil vidas de trabalhadores desse país. Isso aí, ó, os dirigentes parece que tomaram, sei lá, chá de trombeta para fazer esse convite. A conciliação de classe tem limite. E o limite é, Tarcísio não está no mesmo ato que eu. O Alckmin, eu gostaria de subir num palanque com o Alckmin? Não. Mas o Alckmin participou dos golpes de 2016? Sim. Mas em 2022, aonde se posicionou? Então, eu até engulo meu orgulho. Agora, o cara que em 2022 estava com o Bolsonaro, que durante toda a pandemia estava lá aplaudindo, que, diga-se de passagem, nem paulista é. Foi eleito por conta do Bolsonaro, ele mudou o título de eleitor meses antes, né? Ele não deve conhecer uma cidade do interior de São Paulo, pelo menos o Alckmin conhece o interior de São Paulo, né? Pelo amor de Deus, cara. Essa desgraça aí do Tarcísio, inclusive, vota na minha cidade aqui, ó, do São José. Tô até com a camiseta do time de futebol, né? Que vai subir para a segunda divisão do Paulista. Mas enfim, isso aí não é. Ele mora aí, pelo menos? Oi? Ele mora aí, você Não. sabe pelo menos onde é a casa dele? Não, não. Na verdade, na época das eleições, inclusive, o Pablo, a TV Vanguarda, que é ligada à Globo daqui de São José dos Campos, perguntou onde que ele votava e ele não sabia nem onde que ele votava. Não, tipo assim, São José dos Campos é uma grande cidade. Mas perto de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, é uma cidade pequena. Se o cara é de São José, minimamente, você já deve ter estudado com um primo, sobrinho dele, alguém. A sua mãe esbarrou com a avó dele na fila da UPA. Em algum momento falou: encontrei a mãe do Tarcísio, a avó do Tarcísio. Mas, gente, como é que ninguém nunca viu o cara no estado? Não tem uma pessoa para falar: não, eu estudei com ele, é gente fina. Porque você sempre conta essas pessoas por aí, né? Aqui, na época que o Calil foi... Não só o Calil mesmo, o Calil e o Zema. Vira e mexe, eu tô passando em algum canto, cara, não, trabalhei com o pai do Zema, é uma boa pessoa. Tem esses casos. Ou o Calil, não, fui motorista do Calil, nem sei se a pessoa tá falando a verdade ou não. Mas entende? A pessoa é tão daquele lugar que até folclore inventa sobre ele. Se você não tem folclore sobre você na sua cidade, eu questiono se você existe aí mesmo, né? Pois é, concordo, né? Conforme eu falei aqui, quando ele foi questionado com uma TV regional daqui da cidade onde que ele votava, ninguém, né, sabia onde que ele não sabia onde que votava. Inclusive, né, tem uma militante que é da Resistência, né, a Jéssica Marques, né, fez um vídeo, né, meio que brincando, mostrando aí o local onde que o Tarcísio vota. Mas enfim, voltando aí à questão sindical, o Pablo, você falou aí do governo, Lula e tudo mais.
como que as centrais sindicais, os sindicatos devem se posicionar perante esse governo? Aí é o. Tem que andar ali na linha, né? Porque tem dois erros aqui. Um erro de você achar que é um erro já cometido do governo Dilma, né? Achar que todas as vias vão estar abertas para a esquerda. Em 2016 a gente viu que não. Dilma caiu, não foi pelas mãos da classe trabalhadora e nem por um projeto mais à esquerda. E o segundo é a gente sucumbir com medo da ultradireita a todos os projetos. Temos que manter uma independência desse governo, né? Defendê-lo no que é correto. E aí que eu vou abrir um parênteses. Sabe por que eu digo defender o governo Lula no que é correto? Porque se a gente pegar todas as críticas da ultradireita, desse esgoto que tomou nossas cidades, nossas fábricas, cara, eles nunca criticam o Lula pelo que ele fez de errado. Nunca criticam o Lula pelo superávit primário. Criticam o Lula pelo que fez certo. Pelo Bolsa Família, que assistencialismo mas, gente, quem tem fome, né, é a frase mais dita, tem muita pressa. Tem que ser feito alguma coisa. Né? Critica o Lula pelo ProUni. Há problemas no ProUni? Ele não discute o endividamento, não. Que o problema do ProUni é o endividamento do jovem pobre que ganha uma bolsa, né? O ProUni não, o FIES. ProUni, o cara ganhava 100%, né? Critico o ProUni. Nossa, tanta crítica é foda, mas assim, critico o FIES. Porque, tá dando faculdade para qualquer um. Não critica no endividamento que a pessoa fica. Critica o ProUni. Esse negócio aí fica dando. Eu já ouvi um argumento que é quanto mais faculdade, mais valorizada é a profissão, então quanto mais gente formada, maior vai ser o salário dos engenheiros, como exemplo. Mas ele não critica que o ProUni é uma bolsa, na verdade, para as universidades, porque ela pegava as vagas ociosas que a faculdade não conseguia vender, as faculdades particulares, e pagava para ela, para o cara estudar. Ele critica o fato da filha da empregada estar lá estudando no mesmo banco que o filho playboy dele, que em vez de estudar, né, ir para uma universidade pública, ele está pagando lá. E ele fica puto. Então, né, tem que defender nisso, né? Tem que defender. E isso não é algo novo, não, cara. Isso é uma resolução. Agora eu não lembro se é do segundo ou do terceiro congresso da Terceira Internacional, onde tem uma discussão sobre os parlamentares. E eu vou te falar que eu milito desde os 14 anos e faz uns 4 anos que eu li esse texto com atenção. Eu não tinha visto um parágrafo, que é: caso você tenha um parlamentar, tem que fazer a todo momento a denúncia do capitalismo, mas em toda oportunidade votar em projeto que ajude os mais desfavorecidos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente critica um projeto só porque ele é assistencialista, porque às vezes as pessoas estão numa situação de miséria, que isso é bom, nós queremos acabar com a miséria, né? Agora, fecha o parênteses, né, sobre o que significa defender. Nós temos que defender no que for progressista, né, e atacar, no caso de não revogar o novo ensino médio, das privatizações, do arcabouço fiscal, que é só um nome bonitinho. Nem bonito é arcabouço, nem é bonito pro teto. Teto é mais bonito que arcabouço, né? Mas assim, é um nome diferente para um negócio. Eu acho que tinha que se chamar assim, rebaixamento fiscal, né? Porque já que não é o teto, é o rebaixamento ali de gesso, forro de gesso fiscal. Podia chamar assim, que não vai resolver os problemas de investimento que nós temos aqui a longo prazo nesse país, e a curto prazo piorou, né? Sim, falando um pouco aí do, né,
do enfrentamento contra a extrema-direita? Eu, particularmente, acho que parte desse enfrentamento é você saber fazer um debate político público da mais alta qualidade. Mas a pergunta que eu faço aí para você é: a esquerda hoje, de modo geral, ela consegue fazer esse debate público de alta qualidade ou não? Porque às vezes, principalmente na questão, no segundo turno das eleições, o que eu pude que eu pude perceber e que inclusive o mesa de debates, né, criticou, né, que estava tendo um debate público muito rebaixado, né? E eu acho que continua um pouco isso, né? Hoje, como que você vê essa questão do debate? Cara, como que eu posso ser um debate público rebaixado? Porque é o seguinte, né? Tem uma questão. Se eu estou falando para milhões, não adianta eu colocar muitas ideias. Eu tenho que pegar poucas palavras para tentar concretizar um negócio. Se eu estou no tete a tete, eu posso, talvez, né, falar muitas ideias. Mas às vezes esse negócio de o debate tem que ser de alto nível, não sei o quê. Papá. Cara, alto nível é o debate que a minha avó entenda. Porque também não adianta a gente pegar o Capital e ir recitar na praça, ninguém vai entender. E a minha balança minha avózinha tem 80 anos. Se ela entender o que eu falei, é alto nível. Com respeito a todas as pessoas de idade, mas quanto mais idade você for, você fica um pouco mais lento, não sei o quê. E minha avó nunca foi para a escola, é analfabeta. Então, se eu falar de uma forma que ela entendeu, para mim esse é o debate de alto nível. E o debate de alto nível nós temos que falar o que as pessoas entendam, né? As pessoas não sabem o que é perestroika. E nem sei se interessa para elas saberem. Mas elas sabem que faltou médico no SUS. E aí tem que explicar, faltou médico por quê? O médico ficou doente, o médico não foi. Não sabemos o motivo que o médico não apareceu hoje na consulta. Mas não era para o sistema de saúde ter mais funcionários para cobrir a falta, o imprevisto de um ou outro? Será que essa lógica de economizar muito no número de funcionários não está fazendo mal? Não está fazendo. E o debate de alto nível é esse, é aquele que parte de uma necessidade concreta da pessoa. Porque se a gente partir de abstrações, né, que queremos construir uma sociedade sem Estado, o cara quer saber se tem asfalto na rua dele, se vai ter salário mês que vem. A sociedade, a revolução permanente, a pessoa vai ficar quieta ali, bacana. Ele fala bem, mas não vota em você nem para síndico do teu prédio, né? Talvez para síndico sim, porque isso é uma punição. Não é mérito de ninguém. E a gente finalizar aqui o nosso debate, né, o Pablo, qual que deve ser a relação aí dos sindicatos e das centrais sindicais com a questão das opressões? Cara, eu acho que esse é um debate central. Sabe por quê? Eu peguei, ele está em alguma aba no meu computador. Não vou abrir aqui, não, porque senão não vou saber para onde vou estar olhando. Mas é o seguinte: eu peguei, saiu hoje um relatório sobre o transporte metroviário no país. Aí lá diz 53% dos usuários do transporte metroferroviário no país são mulheres, né? Só que a maioria da nossa população são mulheres. Estou pegando só as mulheres como exemplo nesse momento. Mas é o seguinte: se a gente de fato quer ter uma política para toda a categoria, nós temos que ter uma política para a diversidade da categoria. Eu trabalho numa categoria que existem pessoas LGBTs. Eu trabalho numa categoria que eu sou negro, né? Diga-se de passagem,
eu sou um dos poucos técnicos negros no meu setor, né? Que eu sou técnico em mecânica. E é um cargo que ganha um pouco mais. Eu passei em 8º lugar no concurso, né? Passei na ampla concorrência, mas foi a primeira vez que teve cotas, então passaram mais, que foram para diversos setores. Mas no meu, coincidentemente, tirando eu, tem um outro técnico negro que fez um concurso há 16 anos atrás, só que na época dele não tinha cota. Então, passou ele mais um só. E não sei quantos foram chamados. Então, peraí. Quantos negros são gerentes? Eu não defendo que o negro seja gerente, mas ele tem que ter a forma igual, porque gerente na indústria é tudo desgraçado, né? Virou gerente e deixa de ser inimigo, deixa de ser amigo. Inclusive, ele acha que ele passou a ser burguês. Não, ele é apenas um administrador do burguês, para usar um bom termo. Né? Então, quantos gerentes mulheres nós temos? Obviamente que colocar negros gerentes, mulheres gerentes, não vai mudar nada. Entretanto, nós temos que defender essa política, porque é uma política de ter acessos iguais. Ué, não é a livre, não é a meritocracia? Existem mulheres que têm mérito para estar no cargo melhor do que esse cara aí que é puxar saco de alguém, não sei o quê, papapá. Mas isso é só a parte de vista econômica. A parte de vista política é o seguinte: se nós não tivermos direções de sindicatos que sejam um espelho da sua categoria, do ponto de vista da diversidade, que tenha negros, que tenha mulheres, que tenha LGBTs, nós não dirigimos a categoria. E nós não vamos conseguir fazer o debate. Esse debate é de alto nível, porque é diferente. Imagine, eu não vou na Assembleia e nem vou falar na Assembleia. Por quê? Porque o pessoal ri, porque eu tenho trejeitos, ou as pessoas não escutam mulheres, ou eu dou minhas ideias e o outro vem e se apropria. Porque vai falar o Carvãozinho, vai falar Cirilo, tem todos os apelidos. Mas o cara é oprimido naquele ambiente de trabalho. Como é que você pede que ele se unifique com aqueles que oprimem ele todo santo dia? Então, não fazer o debate é fortalecer a divisão da classe. Tem que fazer o debate, mesmo que doa na maioria da classe hétera e branca. Porque nós temos que conseguir unificar a categoria. E nós temos que conseguir fortalecer as assembleias, fortalecer as organizações por locais. Mas nenhum companheiro pode ficar com medo que o outro vai passar a mão na bunda dele. Nenhum companheiro vai ficar com medo de ser chamado de macaco. Nenhum companheira pode ficar com medo de ser oprimida na assembleia. E aí, voltando lá atrás do papo que você falou para a burocratização. E a burocracia não vai combater isso a sério. Porque o que ela quer é menos gente participando para ela colocar a culpa na categoria e fortalecer as decisões dela, e menos gente participar e ela mais fortalecer, mais fortalecer. Então, o debate de um sindicato mais combativo se passa por combater a burocratização. E não vai se combater a burocratização sem combater as opressões. Porque as opressões ajudam a fortalecer a burocracia. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Pablo. Gostei aí demais aí da nossa conversa, do nosso papo. Acho que foi uma ótima discussão, um ótimo debate. E passo aqui a bola para ele novamente para fazer as considerações finais. Não, cara, eu falei tanta coisa que eu nem sei se tem uma consideração final aí, não, cara. O que eu posso dizer é o seguinte, né, cara? Eu tenho meus 41 anos, milito desde os 14. É isso, cara. A gente tem que seguir debatendo, que a gente tem que seguir lutando. Mas uma coisa que já faz uns 4 ou 5 anos que eu não falo, é porque já faz muito tempo que eu não tenho a oportunidade de debater um debate de alto nível, né, com alguém, é o seguinte, cara,
Não adianta a gente ficar procurando fórmulas. A Revolução Russa ela teve um jeito de acontecer porque foi uma necessidade russa. A Revolução Chinesa ela teve outras coisas, outras particulares, outra forma de acontecer porque foi uma necessidade que a vanguarda chinesa daquele momento viu. E a mesma coisa para Cuba. E o que a gente precisa é debater. Agora, debater para a gente entender que nós vamos achar o nosso jeito de fazer a Revolução Brasileira. Do nosso jeito. Se ela vai passar sambando por cima dos fascistas, ou se ela vai rebolar até o chão, não sei. Né? Mas nós vamos ter a Revolução Brasileira. Como? A gente tem que estar aberto e entender cada vez mais como funciona o nosso país, como funcionam a nossa gente, e com o nosso povo nós vamos fazer a nossa revolução. Então é isso aí, pessoal. Né? Mais uma vez, agradecendo ao Pablo, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta live, outras lives, né, que o canal produz, matérias, programas. Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no TikTok e também no Instagram, podcast Mesa de Debates. E além disso, contribua aqui para uma mídia independente. Contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CF. E também você pode contribuir através do Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então aí, pessoal, por hoje é só. Forte abraço a todo mundo e